Alô, minha gente, tudo bem com vocês? Finalmente, né, um conteúdo novo aqui para vocês. Hoje a gente vai aprender como fazer uma carta de apresentação. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Beatriz Fontella, eu sou profissional de recursos humanos, já atuei na área de recrutamento e seleção e hoje eu produzo currículo profissional. Então, se você quer fazer o seu currículo comigo, ou a sua consultoria, ou a sua avaliação de currículo, entre em contato com o número que vai estar aqui na descrição, né, que é o meu Instagram, o meu e-mail, que eu passo todos os detalhes para você, tá? E vamos começar, né, para o vídeo não ficar muito longo, então pega o papelzinho e a caneta para anotar aí todas as dicas de hoje, tá? Dicas de como fazer uma carta de apresentação, os elementos importantes da carta de apresentação. Eu separei um pequeno slide aqui com todas as dicas importantes antes de você montar a sua carta de apresentação. Por que mandar uma carta de apresentação? Vamos lá, a carta de apresentação é também o momento de apresentar as suas qualificações, as suas capacidades que não foram muito, que não deu para colocar no currículo. Para quem não sabe, o currículo ele é um resumo, né? Então você não deve colocar tudo. Então esses detalhes a mais, essas qualificações a mais, a importância que você tem para a vaga, deve vir na carta de apresentação. O currículo ele é um pequeno resumo das suas habilidades, das suas experiências e a sua formação, seu objetivo, seus dados de contato. Então, essa carta de apresentação é como se fosse uma coisa mais íntima, onde você fala, né, do seu crescimento profissional, da diferença que você poderia fazer naquela empresa e por que eles deveriam lhe contratar. Então, esse pode ser um grande diferencial entre você e os demais candidatos. Aqui no Brasil, essa carta de apresentação ela não é tão requisitada, mas nos Estados Unidos, né, por exemplo, eu faço muitos currículos para fora também em inglês, sempre eles pedem uma carta de apresentação, porque eles se sentem mais íntimo do candidato. Então, a gente faz o currículo e a carta de apresentação. Raras são as empresas que não pedem, tá? Então, quando você manda a carta de apresentação, ela pode gerar uma boa primeira impressão, né? O recrutador ele tem a possibilidade de conhecer você um pouquinho melhor, né? E mesmo antes do mesmo contato presencial ou por videochamada, porque você consegue passar uma boa imagem através do que é escrito. É como se fosse uma pequena redação que você vai escrever e aí o recrutador ele se sente mais próximo de você. Então, cria meio que essa ligação. Por isso que é uma carta de apresentação, porque você está se apresentando, né? Os elementos importantes de uma carta de apresentação. Bom, é evidente, né? Claro, óbvio, se o currículo precisa estar tudo escrito direitinho, sem erros de português, a carta de apresentação também precisa estar adequadamente, né, escrita nas normas de português, gramática, ortografia, concordância, nada de pleonasmos ou outras falhas na língua portuguesa que podem levar a carta de apresentação até o efeito contrário. Então, revisa o conteúdo, utiliza corretor online, né, além do próprio revisor do Word, pede para um amigo ler, pede para outra pessoa ler. Então, tem que ter muito cuidado para não ter um efeito negativo. Então, você tem que ter muito cuidado nesse ponto. Se você não domina o português, não escreve bem, pede para um profissional fazer, ou eu aqui, ou então você pede para outra pessoa escrever e olhar, né, revisar, fazer as correções necessárias, porque no lugar de ter um ponto positivo, vai ter um ponto negativo se você mandar uma carta ali escrita toda errada, tá? Alguns comuns erros a serem evitados. Para mim fazer, está errado. Para eu fazer, tá? Segue os documentos, errado. Documentos está em plural, então seguem os documentos, vai tudo em plural também, prestando atenção, né? Sempre nesses pequenos detalhes. Aí você pensa, é só uma besteirinha, é só um M, mas não, gente, faz muita diferença, tá? Os erros de português, eles desclassificam mais pessoas do que a falta de experiência. Eu vou estar fazendo um curso, tá errado. O certo é eu vou fazer um curso, correto, né, no coloquial. Farei um curso, correto, formal. Houveram problemas com o meu relatório. Houve problemas com o meu relatório. Estou ansioso para conseguir a vaga. Estou ansioso para conseguir a vaga. O ansioso, muita gente escreve ansioso com C, gente. Não pode, isso é um erro gravíssimo. Ansioso é com S.
Vamos se encontrar amanhã. Errado. Vamos nos encontrar amanhã. Esses erros, né, pela minha pequena experiência, eu já trabalhei na área de recrutamento e seleção, e são, por incrível que pareça, são vários erros que eu encontrei, né, que eu lembrei, aí eu coloquei aqui. Tomara que eu seja escolhido para a vaga, tá errado. Tomara que eu seja escolhido para a vaga. Então anota isso daí, porque muita gente comete esses erros, né? Então bate um print aqui da tela para você não cometer, tá? Lá na minha época de recrutamento, que eu lembro que as pessoas costumavam errar muito. Então tá bem na ordem assim do que vinha errado mesmo. Tem alguma fonte para eu fazer a minha carta de apresentação? Bom, nem no currículo, nem na carta de apresentação, nem em qualquer outra modalidade tem uma fonte específica. A gente só pede, né? Tem assim uma fonte indicada, tipo a mais indicada é a Arial, tamanho 12 ou tamanho 11, mas o principal é que seja a letra corporativa legível a partir do tamanho 10. Então você pode colocar 10, 11, 12, 13, 14, 15. E a letra corporativa, ela é aquela que ela não tem muitos detalhes, muitos rabiscos, muitas coisas, então você pode usar qualquer fonte desde que não tenha muitos enfeites, né? Seja uma fonte corporativa, tá? Para quem já fez currículo comigo, eu já fiz vários currículos, então pode ver que eu modifico bastante as fontes, mas sempre tá ali dentro de um padrão certinho. O que não fazer na carta de apresentação? É importante que a carta de apresentação não seja uma dissertação repetitiva sobre os dados que já estejam no currículo. O recrutador já terá visto o seu currículo, né? Então, portanto, coloque novidades, coloque coisas diferentes, coisas que não tem no currículo. Então, a carta de apresentação normalmente é para aquelas pessoas que já têm mais experiência, que já estão há mais tempo no mercado de trabalho, que já tem um certo tempo de cargo numa empresa, então ela quer falar das habilidades dela. Pessoas que têm só o primeiro emprego, estão procurando o primeiro emprego, não precisa fazer uma carta de apresentação, porque você não tem muitas habilidades para fazer, você provavelmente já colocou elas no currículo. Então você vai colocar uma coisa que você não colocou no currículo, é como se fosse um acrescento para o seu currículo não ficar muito grande, tá? Só que passado de outra forma, né? Desse jeito, uma forma de redação. Resumo. Erros de português, mais uma vez, eu já falei desde o início do vídeo, torno a repetir aqui. Erros de português não podem aparecer em sua carta de apresentação. Não pode exceder o tamanho de uma página, eu quero uma carta de apresentação de 3 páginas porque eu tenho muita experiência. Você vai escolher as experiências que tenham a ver com o cargo. Então, não pode passar de uma página. A linguagem formal é desejada, portanto, fuja de abreviações, expressões coloquiais. É interessante que não seja reproduzida uma carta genérica para todas as vagas. É o que eu sempre falo aqui. Sempre focar em uma vaga e aí você vai escrever o e-mail focado para aquela vaga, o currículo feito para aquela vaga e essa carta de apresentação também focada para aquela vaga. Não funciona fazer genérico. Lógico, na situação que a gente está, eu sei que muita gente tem que fazer o mesmo currículo e isso, mas com a carta de apresentação não funciona. Tem que ser uma carta para cada empresa, tá? Porque você vai falar de coisas mais, tipo, eu posso melhorar sua empresa nisso, naquilo e tal, então você vai citar e não tem como você fazer isso para várias empresas, certo? Seja objetivo e coloque conteúdo relevante na carta de apresentação. Destaque apenas o que possui. Nem que seja apenas cursos, habilidades e competências. Por exemplo, eu tenho especialização, né? Eu fiz trabalho na faculdade, participei de pesquisa. Então, se você não tem experiência, tem só curso, você foca nos cursos, nas habilidades e nas coisas que você tem. Não vai mentir, não vai enrolar. Então, enfim, o importante é você criar uma ligação e mostrar o que você tem, tá? De forma sincera. O que colocar? Bora lá. Descrição de experiências, interesses que contribuam com a profissão, como intercâmbio, curso na área, imersões, entre outros. Por exemplo, como eu disse, essa carta é muito usada para quem vai disputar uma vaga fora do Brasil. Então, todo mundo que vai procurar uma vaga fora precisa de uma carta de apresentação. Então, coloca aqui as experiências, né? Se você estiver procurando aí uma carta para fora. Caso você seja fluente em outros idiomas, você deve escrever isso na sua carta de apresentação, falando inclusive
de vivências profissionais que você tenha usado e seu conhecimento, né? Por exemplo, eu trabalhei com inglês, né? Teve um currículo que eu já fiz uma vez que foi de uma menina que trabalhou como recepcionista em outro país, e isso foi muito vago para ela conseguir um emprego aqui. E aí ela resumiu isso numa carta de apresentação. Disponibilidade no momento, por exemplo, eu tenho disponibilidade para viagem, para mudança de cidade, de país, de turno de trabalho, tenho disponibilidade para trabalhar em horário noturno, enfim, você pode colocar isso na carta de apresentação. Metas futuras com relação à profissão, pretendo crescer, estudar mais, fazer um mestrado, ou então pretendo chegar à linha de gerência na empresa, né, e tal. Então você coloca a sua meta futura aí com relação à empresa. Descrever as principais qualidades como profissional, né? Eu sou comunicativo, sou proativo e essas coisas, né? Você pode colocar as suas principais qualidades como profissional também, tá? Essas são algumas ideias do que você pode colocar na carta de apresentação. E aqui eu tenho um pequeno modelo, ó, como que deve ser a estrutura, a formatação da carta de apresentação. Você começa ali com o título, né? Onde você coloca o nome da pessoa, de RH, de recrutamento, ou então, né, prezado recrutador, o cargo da pessoa e o nome da empresa e a rua, cidade, estado, endereço, né? Aí você coloca prezado fulano e tal, e aí você separa em 3 parágrafos, que é o que tem mais aqui. Não precisa ser muito grande, como vocês podem ver, né? E no final, esse último parágrafo aqui, você coloca-me à disposição, né, para qualquer dúvida. Desde já agradeço, sempre agradeço no final, tá? A atenção, atenciosamente, você coloca o seu nome, seu telefone para contato e o seu e-mail, tá? E o endereço aqui de cima que você coloca é o seu, tá? Não é o da empresa. Então, aí a formatação assim direitinha, né, sem deixar margem, parágrafo, nada disso, é sempre retinha assim, e os demais elementos, como esse título aqui e esse rodapé aqui, você coloca alinhado à esquerda, tá? Aqui no primeiro parágrafo você vai resumir um pouco as suas habilidades, né? Eu coloquei o que você deve escrever no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo você vai descrever os projetos realizados, né, que possa contribuir para o desenvolvimento do cargo da empresa, né, ou da empresa em si. Então, é um pequeno resumo dos seus projetos. E o último são os agradecimentos, né, onde você vai agradecer a oportunidade, né, da pessoa estar lendo lá o seu negócio, tá? E bom, esse foi o vídeo de hoje, o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, gente, é muito importante para você não perder nenhuma dica. Ativa o sininho de notificações, indica esse vídeo, né? Compartilha com quem você acha que vai gostar desse assunto. Tá procurando um emprego, não sabe ainda o que é uma carta de apresentação? Envia esse vídeo lá para ele que vai ajudar. Tá aqui os meus contatos, né? Meu contato pessoal, profissional, de Instagram e e-mail. Entre em contato comigo se você quiser fazer um currículo profissional, uma carta de apresentação, uma consultoria, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima. Tchauzinho!